E aí, boa noite para vocês. Tô aqui para nossa live. Tava pensando, sabe, gente, como tem coisas que a gente precisa realmente refletir, né, para o nosso mundo, né? Quem que a gente quer deixar aqui de legado nesse planeta, né? Quem somos nós? O que que a gente deixa de positivo, né? E a gente tem que sempre pensar nos filhos, nos netos, nos seres humanos que estão aqui. O que que a gente faz, né, com a nossa vida, né? Tudo bem, a gente trabalha, a gente tem filhos, a gente tem família, amigos, mas e aí? É só isso? A gente tem que pensar um pouco mais além também? Foi pensando nisso que eu propus essa live para uma pessoa bastante especial, que é o Celso Greco, né? Que nós vamos falar com ele já já, que lançou esse livro aqui, ó, A Decisão de que o Mundo Precisa. E qual é essa decisão que o mundo precisa, né? E ele fala um negócio muito bacana aqui no livro, que é essa inteligência espiritual. E o que que é isso, né? A gente vai conversar já já com ele, mas antes eu quero ver quem está aqui. Tuca Melo Conceição, Fabiana Pinto, Bruno Cerqueira, Aline Venino, Dália, Ana Paula Gontijo. Estão entrando várias pessoas aqui. Elaine Veloso, Márcia Flana, olha, gente, Ângela Soares. Eu acho que essa nossa live de hoje vai abrir, assim, um entendimento muito diferente do que a gente pensa, do que é trabalhar o mundo e a coletividade, né? Bom, então eu vou ver se o Celso já entrou. Vamos ver se o Celso já está aqui. Vamos chamar sempre essa expectativa na entrada, né? Você já sabe. Lúcia Sim, Fabine Ribeiro, Valéria Barros. Oi, Celso! Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom? É sempre uma certa expectativa nessa entrada, que às vezes tem um pouquinho de ruído. Mas que bom que está craquésimo nisso, então. Eu fui o primeiro a entrar. Quando eu entrei, era eu e você. A gente já podia ter começado a conversar, tá vendo? É. Mas eu sempre espero um pouquinho as pessoas chegarem, porque eu acho legal para dar um tempinho, falar um pouquinho com elas antes, explicar. Ah, Aliás, eu até mostrei a capa do seu livro, você deve ter visto, né? Que eu e- estou adorando ler o livro. que bom. Eu fui praticamente todo, marquei todo ele aqui, olha só, ó. Ó, para você ver. Tá todo marcado. E eu acho muito interessante a sua abordagem, porque você fala de uma coisa importantíssima, né? Que é que mundo a gente vai deixar e que legado a gente vai e da nossa responsabilidade sem ser super-herói, sendo nós mesmos, o que a gente pode fazer. E a gente deu o título da nossa live da questão toda da espiritualidade, né? Uhum. Espiritual, o que é isso. Então, eu primeiro quero deixar para você falar um pouquinho o que tem a espiritualidade a ver com esse mundo. O que tem a ver com esse mundo, né? Eu acho que a gente tem um encontro marcado com ela há uns 5, 10 mil anos, porque desde que a humanidade, a gente assiste o surgimento de filosofias, religiões, são conversas que eu acho que essa busca por um sentido de vida, ela é muito antiga, né? Então, eu frequentemente vejo pessoas atribuindo isso a este momento de planeta, de século XXI, de mundo acelerado, de tecnologia, né? Mas eu acho que essa é só o nosso momento de vivermos uma dinâmica que ela é humana, desde que a gente virou humanos. Ela tem 5, 10 mil anos, como eu acho. Então, a gente muda as referências do que significa a busca do sentido, mas ele segue sendo. Então, eu tentei no livro trazer isso de um jeito muito tranquilo, muito brasileiro, né? Muito dentro de exemplos de coisas que a gente pode ter ao nosso alcance e de uma reflexão que respeita o tempo das pessoas. Não sei se você já chegou nesse pedaço do livro, acho que perto do final eu digo, olha, nada deste livro pode ter servido para você. E eu vou respeitar isso também. Então, sabe? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que você vai dizer, isso aqui é a sua cara. Passa o livro adiante. Né? Eu, aliás, as pessoas dizendo que está com um pouquinho de eco onde você está, Celso. Tem um pouco de eco aí na sala, não sei se... Então, eu estou numa sala enorme, eu estou Enorme. fora da minha casa. Eu vou tentar, não sei se eu colocar um fone, você vai melhorar.
Acho que vai melhorar, sim. Vamos lá? Aí a gente faz isso. Gente, vocês avisem se melhorou, tá? Vocês que estão aqui nos assistindo, fala Agora agora. o microfone fica mais próximo agora. Dá certo? Agora tá. Eu acho que agora ficou legal. Tá bom. Tá? Joia. Bom, vamos lá. E agora, Celso, eu achei muito interessante essa sua abordagem espiritual bem dentro do mundo e da coletividade. Mas você faz um paralelo muito interessante também com a biologia e a questão ambiental, né? O nosso planeta e qual é essa relação? Você podia explicar essa relação? Por que é tão importante a gente entender a biologia e a questão do nosso planeta? Tá. Foram contextos, Márcia, que eu precisava trazer, porque tem uma história por trás do livro, mas eu vou responder a tua pergunta e depois eu conto a história por trás do livro. Mas eu sou relativamente, creio eu, conhecido na área que eu trabalho, enfim, no circuito onde eu ando. Eu estava fazendo um livro para ser vendido no Brasil inteiro. Então, eu não queria apenas fazer um livro dizendo coisas que eu acredito, sem trazer contextos de por que eu acredito. Porque as pessoas poderiam dizer, sim, mas quem é esse cara dizendo isso? Por isso que no começo do livro eu vim de uma pesquisa e de argumentos para dizer assim, bom, isso é o jeito como o mundo funciona. Essa é a forma como sociedades evoluíram. Se você concorda com isso, agora chegamos na mesma página. Então agora vamos aqui nessa minha linha de argumentação. Quando eu falo da biologia e de ecossistemas vivos, né, como são a natureza ou o nosso corpo humano, o que eu digo existe uma lei, um princípio que nos rege. E a gente sempre que desrespeita esse princípio, alguma coisa começa a dar errado. O que é um câncer? É uma célula que resolve se rebelar contra um ecossistema, né? Onde é que a gente tem situações que na natureza estão em desequilíbrio? Onde a gente pôs a mão. Porque ela em si ela é perfeita, ela obedece uma lei, como o nosso organismo se autorregula. Sem que a gente tenha que perguntar para o coração qual é o propósito dele. Ou fazer o fígado pensar o que ele está fazendo ali naquele corpo. Então, existe uma organização que acontece dessa forma. Todas as vezes em que as sociedades evoluíram, nós fizemos isso em grupos. Então, nós éramos bandos numa caverna. Por que a gente vivia juntos? Porque havia um predador mais forte do que todos e esse predador poderia nos pegar. Então, como é que eu me protegia do predador? Andando em grupos, em bandos. Esses grupos formaram pequenas vilas, que viraram pequenas sociedades, que viraram pequenas cidades, que viraram estados, países, e assim foi. Então, toda vez que a gente quis caminhar, nós o fizemos em coletividade e num senso de coletividade. Toda vez que a gente se desgarrou disso, a gente entrou num mundo de competição, em que o meu sucesso depende do seu fracasso. Em que eu só posso subir ao pódio se não houver uma outra pessoa naquele lugar. Então, isso é o que eu trago também no livro. Agora, eu acho que eu preciso falar aqui que você criou a Bolsa Social, né? A primeira Bolsa de Valores Sociais do mundo em 2003, né? Para a Bovespa, né? E também essa bolsa foi adotada e recomendada nas demais bolsas de valores do mundo pela ONU. Eu achei uma coisa maravilhosa, Celso. E que também você recebeu um prêmio em 2008, entregue pelo Nobel da Paz, o professor Muhammad Yunus, que fez aquele banco social importantíssimo, né? Estava citado junto com várias pessoas importantíssimas na revista Der Spiegel da Alemanha, que tinha Bill Gates da Microsoft, tinha o Al Gore, que também é uma ativista, enfim, tinha uma pessoa, até a Angelina Jolie, que também é embaixadora, né, de meio ambiente da ONU. Enfim, você estava dentro desse grupo de notáveis e você cita isso aqui no livro, mostrando que eles foram apresentados, e você dentro desse grupo, todos com capa de super-heróis, da capa de... E você faz um comentário que a gente não é super-herói. Vocês são muito ricos e tudo bem, são famosos, mas não precisa ser tão rico nem famoso para poder fazer a sua parte no planeta, né? Eu achei isso muito interessante, porque é verdade que, na maioria das vezes, né, Celso, as pessoas dizem, eu não posso fazer nada, eu não tenho como ajudar, né? E essa sensação de que você não pode fazer nada é péssima. E, ao mesmo tempo, é, de uma certa forma,
Você fica assim, não, tira-me toda a minha culpa, aí eu não posso endireitar nada, né? Eu brinco não, eu levo muito a sério o que eu vou dizer. Claro que foi assim uma coisa para levar para a vida, né? Tá no currículo, eu guardo com carinho. Eu tenho 2 ou 3 edições da Der Spiegel lá em casa. Tem que Né? moldurar. E tem que emoldurar, porque daqui a pouco esse troço desmancha, né? Porque é papel. mas tem que guardar desse jeito. Mas ao mesmo tempo em que eu tenho um orgulho disso, eu digo, puxa, foi um desserviço. Porque transmitiu, reforçou uma ideia de que você tem que ser bilionário, rico, famoso, para que as águas se movam na direção em que você diz que elas precisam, né, ou deveriam ir. Claro que facilita você ser bilionário, claro que facilita você ser Angelina Jolie, que quando ela é embaixadora de uma causa da ONU, o mundo olha para aquela causa. Isso funciona muito, né? Essa é a mesma estratégia de visibilidade de marketing que grandes marcas usam quando contratam famosos para falar das suas coisas. Tá tudo certo. A gente gosta de ter heróis e de se mirar neles e admirar os heróis. A questão é que quando eu trago essa ideia de que foi um desserviço, né, e que a gente não deveria se pegar nesse princípio de que se eu já não tiver uma condição, eu não consigo fazer nada, eu trazia isso do ponto de vista de uma vivência que eu tive. Em algumas vezes eu estava numa viagem, num contexto qualquer, e aí você está no aeroporto, senta ao lado de alguém no avião e a pessoa dizia, o que você faz? Aí quando eu contava o que eu fazia, faço consultoria para institutos, fundações, empresas, famílias que criam projetos sociais ou apoiam causas, né? A pessoa dizia assim, nossa, fantástico, isso é muito importante, como eu adoraria me engajar também, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não isso, não aquilo. Então, porque eu sentia que não é desculpa, eu acho que é o entendimento, né? As pessoas são problemas muito complexos o que a gente vive, então eu não sei lidar com essa complexidade, eu tenho que lidar com a minha vida, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa vocação, eu não posso largar o que eu estou fazendo e me voluntariar em um projeto. Mas ao mesmo tempo, eu dizia, mas quem disse que você precisa de uma grande transformação? Existem pequenas coisas que você pode fazer. No livro, eu apresento 7 caminhos, 7 maneiras de você deixar um legado, né? E eu costumo brincar também, Márcia, que os 7 são 6 mais 1. Porque tem 6 caminhos, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? E eu vou defendendo e explicando cada um. O 7º é, ok, eu não te convenci, você acha que não vai dar para fazer nada, não é seu tempo, não é seu momento. Ótimo. A menos que você tenha decidido, né, interromper sua vida agora, eu vou morrer, né, vou me despedir do mundo, adeus, e aí não tem mais o que fazer. Se amanhã você está pensando em acordar, escovar os dentes, botar uma roupa, ir trabalhar, sentar na frente do seu computador para fazer Zoom, enquanto não pode sair de casa, você vai viver uma vida de consumo. Então, se você escolher o que você vai consumir, de quem você vai comprar, já é uma forma de ativismo, né? Pois é. Eu acho isso interessante quando você coloca isso, porque você dá a possibilidade de qualquer pessoa se posicionar em prol da coletividade, vamos dizer assim, né? Se você tem esse consumo consciente, que é uma palavra muito usada hoje em dia, que as empresas, inclusive, estão fazendo muita questão de ter, né, o seu propósito, né, de ter a sua estratégia para mostrar que são empresas preocupadas com o social e com o ambiental. Mas se você tem esse compromisso de não comprar nada que você acha que está fora do seu padrão de compromisso com o mundo, você já está fazendo alguma coisa. Eu acho que essa chance que você coloca, essa possibilidade, dizendo melhor, é muito importante, porque aí a pessoa que se sente uma formiguinha sabe que ela pode fazer o trabalho da formiguinha, e que o trabalho da formiguinha conta. Se juntar todas as formiguinhas, vai dar um formigueiro, né? E conta para a formiguinha. Eu trago essa frase também, ela é atribuída ao Gandhi, se não me engano, que ele diz, ao Dalai Lama, perdão, ao Dalai Lama, que ele diz, o egoísta, que é sábio, cuida do outro. Né? Então, olha essa frase, o egoísta, que é sábio, cuida do outro. Por que ele cuida do outro? Porque
ou a gente faz alguma coisa para conter, para lidar com os níveis de pobreza e de violência que estão acontecendo, ou a gente cada vez mais vai se trancar. Aí não vai ser o vírus que não vai nos deixar sair de casa, vai ser a violência, né? A gente vai ter que mudar de cidade, a gente vai ter que sair do bairro que a gente gosta para ir morar no outro que tem um condomínio, que tem uma segurança incrível. Você vai ter que fazer alguma coisa. Tem um exemplo que eu uso muito também, que é o seguinte: quando você decide ser uma lâmpada e iluminar, olha para o ambiente, olha para o alto agora e vê a lâmpada que está no seu quarto, na sua sala. A coisa mais iluminada neste momento é a lâmpada. Então, quanto mais ela é forte para iluminar e alcançar a coletividade, o ambiente, a sala, os outros, mais ela se ilumina. E a gente vai admirar a lâmpada iluminada, né, que tem essa potência, que ela se beneficia primeiro antes dos outros. Eu entendo um pouco essa frase do Dalai Lama, porque pessoas que fazem coisas são admiradas. E às vezes o fato de você não passar a vida em branco e ser uma pessoa que tem uma consciência no consumo, nas suas posições, já vai fazer com que pessoas te admirem. Eu gosto muito do conceito dos heróis anônimos, e eu falo que ao longo da vida eu tenho vários, porque é muito legal a gente olhar um herói, seja ele um filósofo, seja ele um personagem. Faleceu agora esse ator que fez o Pantera Negra, e todo mundo dizia que máximo, porque o Pantera Negra é um personagem incrível, o ator foi um personagem extremamente humano. Os dois são mitos. É muito difícil. A vida dele foi uma coisa incrível, né? Como é que ele conseguiu superar? E aí você fala assim, que legal, tenha isso como exemplo. Mas quando eu estiver numa situação qualquer, quem é o meu herói? Aquele que eu tenho o número do WhatsApp, que eu posso marcar um café, que eu posso falar assim, escuta, você fez ou você pensa de um jeito, né? Como é que você faria? Né? Ou eu simplesmente posso pensar, eu conheço a Márcia, como é que a Márcia faria? E aí eu vou agir que nem a Márcia, porque eu tenho uma proximidade. Esses são os heróis anônimos. Eu os acho mais importantes do que todos os heróis que a gente cultua, põe num pedestal, mas a gente não vai atingi-los. A nossa vida, a nossa condição é outra. Você sabe, o Celso, às vezes quando eu ando de carro e fico olhando as pessoas, hoje em dia a gente vê menos na rua porque as pessoas estão mais contidas, mas enfim, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas pegando ônibus e indo trabalhar todo dia, eu considero essas pessoas que estão nessa luta diária, nessa labuta assim difícil, né? Que pegam horas no trânsito, que chegam cedo, vão para casa, ainda chegam, tem que fazer as coisas da casa, tem que tratar dos filhos, tem que daí no dia seguinte mais cedo ainda tem que acordar. Eu sempre olhei para essas pessoas como verdadeiros heróis. Eu fico, gente, a humanidade é boa, porque se não fosse boa, não tinha tanta gente fazendo esse trabalho diário, sabe? Todo dia e indo com essa garra para os seus afazeres, né? Para o seu trabalho. E a gente só vê as notícias com as pessoas que estão justamente não fazendo isso. Então, eu, até com as minhas lives aqui, eu gosto muito de dar esse tom das coisas positivas que o ser humano faz. E por isso que eu gostei tanto quando eu vi suas lives, enfim, o seu blog, o seu livro, porque eu acho que você promove uma coisa muito importante na gente, que é essa conscientização de que o ser humano ele é muito produtivo, mas ele também é muito bom. Ele pode fazer o bem sempre que quiser e não precisa ser um grande herói para fazer isso. Pode ser qualquer um fazendo uma boa ação. E tem uma frase aqui que eu acho que é do Fábio Barbosa, esse grande executivo que faz seu livro, que ele diz assim, que diz o ditado: se todo mundo varrer a sua calçada, o Brasil vai ficar mais limpo. Que é um ditado que todo mundo tem que varrer a sua própria calçada. E, na verdade, é uma coisa simples, se a gente tomar conta assim, das coisas próximas, né? Com cuidado. Se a gente tiver um cuidado com o outro, cuidado com quem está com a nossa volta, a gente já faz uma diferença, né, Celso? A gente faz uma enorme diferença. Eu tenho uma aversão, você imagina que eu trabalho com isso, né? Com gente que é idealista, eu trabalho com pessoas que são muito pragmáticas no seu idealismo, porque eu trabalho com pessoas do terceiro setor, de organizações sociais, ou que criam, ou que financiam projetos e tal. Mas eu tenho uma aversão à expressão mudar o mundo, que você não imagina, porque eu digo, gente, olha, se a gente... Assim. Eu tô pelo... Varre a calçada, vamos mudar o mundo, tá? Você varreu a calçada, você prestou atenção naquele mendigo que estava na sua porta, na hora que você saiu,
né? Então, assim, eu acho que tem coisas menores que se a gente fizer, já está de bom tamanho, né? A Lucelena, você fez uma live maravilhosa com ela. Ela diz, a nossa missão é sair melhor do que entramos. E ninguém nos deu a missão de mudar o mundo, nos deu a missão de saia melhor do que você entrou nesse planeta. É tão simples isso? É. Eu gosto de estar sempre em São Paulo, né? Que combati o bom combate. Né? A gente tem que combater o bom combate. A gente tem que fazer um pouco melhor de nós todos, né? E mesmo todo mundo tem suas experiências difíceis na vida, se a gente sair um pouco melhor das experiências difíceis, a gente já está dando uma contribuição, né? Humana para as pessoas. Porque essa coisa eu acho muito importante a gente fazer. Eu sempre falo aqui sobre o sentido da coletividade. Eu já falei muito sobre saúde coletiva. Eu acho que a gente tem que pensar, inclusive agora nesse momento que a gente está ainda nessa pandemia, a saúde coletiva é: se eu não tiver uma boa saúde, se você não tiver uma boa saúde, ninguém vai ter uma boa saúde. Então a gente tem que cuidar um dos outros. Se não cuidar, não vai dar certo, né? E especialmente, você citou São Paulo, eu vou citar Santo Agostinho. E eu adoro a passagem da vida dele quando ele era só o Agostinho, ele não era o santo ainda, não tinha sido canonizado. E que ele já era um grande admirador da história do Cristo, das parábolas, dos profetas. Ele lia o Evangelho, estudava, e ele dizia: nossa, como eu quero ser assim. E dizem que todas as noites ele rezava a Deus e dizia assim: Senhor, dai-me a virtude e a castidade, mas não agora. Porque Agostinho era filho de pais muito ricos, a vida era jovem, então a vida era de taberna em taberna, de vinho em vinho, prostíbulo em prostíbulo. Aquilo era muito legal. Mas ele não deixava de admirar e de sonhar uma vida. Então, ele reconhecia essa humanidade nele. Ele dizia assim: é isso que eu preciso transformar, é a mim. Enquanto eu não conseguir, então assim, Deus, me ajuda a me transformar. Então, mas daqui a pouquinho, peraí que deixa eu só, né? Eu acho linda essa humanidade. Então, eu acho que se a gente tiver também essa aspiração da gente se olhar, de pensar nessa transformação, é mais fácil a gente negociar e encontrar os caminhos que depois nos fazem pessoas de virtudes, né? É verdade. Eu vi que você encerra o livro de uma maneira muito bonita, contando uma passagem da sua vida que você estava andando numa praia e vendo as tartarugas, né? Vendo uma tartaruga no mar, né? Eu acho muito poético e bonito, porque, na verdade, quando a gente vê um ser daquele pequenininho, eu fiz muitas coisas com o Projeto Tamar, você vê a luta pela sobrevivência e sabendo que aquela coisa pequena vai entrar naquele mar imenso, aquela imensidão que vai engolir aquele pequeno ser. Na verdade, quando a gente entra no mundo, é isso mesmo. A gente vai ser engolida por aquele mundo. Essa metáfora que você fez eu achei tão boa e tão perfeita, porque é isso, né? A gente é uma tartaruguinha que cai no mar, né? No mar do mundo. E a gente tem que nadar e conseguir superar para chegar de novo naquela praia, que é o caminho de volta, como você falou, né? E saber que conseguiu chegar. Então, isso já é um grande feito, né? Cumprindo o seu próprio destino. E acho também, como estava lendo o seu livro, que cumprir o nosso próprio destino é fazer o melhor aqui. Né? E você fala nessas 7 etapas de transformação, você só assim, pincelou, mas não disse. Eu acho que você podia falar um pouquinho mais sobre isso, porque quem sabe vai inspirar outras pessoas que estão nos assistindo. Tá. Bom, eu adoro essa história da tartaruga, só para dizer que ela me aconteceu, eu acho que deve ter uns 12, 15 anos atrás. Eu escrevi esse texto naquele dia e guardei. Eu nunca usei esse texto em lugar nenhum. Jura? Nunca. E tudo que eu escrevi, o que eu senti, eu vivi daquele jeito. Então ele foi muito especial, o momento e o texto. E ficou guardado, e passou de computador em computador, e a coisa... E aí eu estava finalizando o livro, e eu estava acabando no que hoje é o penúltimo capítulo. E aí eu disse assim: nossa, mas está faltando uma coisa. Eu falei: meu Deus, eu tenho aquele texto guardado. Então eu trouxe ele e literalmente eu só faço uma introdução, e o resto é o texto do jeito que ele está escrito há 15 anos, né? As sete maneiras, eu vou tentar lembrar aqui, né? Eu estou com ela aqui no livro, hein? Eu tenho... Então você vai me dando cola. Olha, a primeira, eu não sei se eu vou lembrar a sequência e não tem uma ordem de importância, vai na ordem de memória, né? Eu faço uma conta, que a primeira que é assim, você tem 1% de qualquer coisa, de dinheiro ou do tempo, e aí se você fizer uma conta,
mesmo que você ganhe pouco, 1%, sei lá, se você ganhar 2.500, 3.000 reais, que eu sei que é um salário, não é alto, e quem ganha isso é um desses heróis que todos os dias acorda para receber um salário de 3.000. Mas 30 reais, 1% disso, garante um tratamento dentário para uma criança durante um mês. E eu indico a organização e explico por quê. Eu não estou fazendo propaganda da organização e nem estou vendendo um sonho, uma ilusão de que você com 30 reais muda o mundo. Não, você não muda o mundo, mas tem organizações que com 30 reais conseguem fazer alguma coisa. Eu tenho um exemplo que eu acho muito tocante também, de um médico que, quando o pai, à beira do leito de morte, ele fala: pai, obrigado por tudo que você me deu. E o pai, ali, quase morrendo, fala assim: você nunca mais me repita isso. A única coisa que eu te dei foi dignidade. Então, se você for um cara digno, passa isso adiante. O que esse médico fez? Ele foi criar um projeto, claro que isso era um projeto de vida dele, era um momento, etc. Mas ele criou um projeto para levar saúde para populações ribeirinhas na Amazônia, o Eugênio Scanavino. Tem uma médica aí do Rio de Janeiro, Vera Cordeiro, assim, e aí eu digo, o que você sabe fazer? Se você tem algo que te move, se você tem um sentimento de indignidade, use-a, né? Porque o mundo precisa de pessoas indignadas, né? A gente vê a situação de país, como a gente está vendo tanta coisa, e parece que tem uma população anestesiada, né? Eu digo, não basta a gente dizer, não, eu sou digno, eu tenho valores, eu me incomodo com tudo, eu também acho um horror, né? E ser assintomático. Eu sou isso tudo, mas não manifesta, que nem coronavírus. Esse é o perigo. A pessoa que pegou o coronavírus e está com sintomas, você fala assim, esse aí está doente. O problema é o que está com o vírus e está assintomático. Mas isso vale para dignidade. Isso vale para dignidade. Isso vale para um monte de coisa na vida. Você fala assim, ótimo, então faz alguma coisa a respeito. Senão você guarda isso para você, né? Eu achei interessante também uma historinha que você contou da fábrica você estava montando um projeto social de propósito, né? E enfim, sobre questões todas de como é que aquela fábrica queria agir a partir daí, fazendo todo aquele, vamos dizer assim, as questões todas ambientais e sociais e tal, e começava pela ética, né? E o presidente da empresa foi lá para falar sobre a ética para os funcionários todos, né? Explica aí, que achei muito interessante como definiu. Ele foi brilhante, porque vocês imaginem a cena, era uma fábrica de autopeças e você tinha ali 300 pessoas de macacão, muito simples, que pararam seus turnos para vir ouvir o presidente falar que a empresa tinha um objetivo, uma meta de ser reconhecida como uma empresa importante, simbólica para o Brasil, para os empregos, para os colaboradores, etc, etc. E que um dos valores que ia se trabalhar muito era a ética. Né? E aí alguém levanta a mão e fala assim, o que é ética? Eu falei, meu Deus, como é que ele vai explicar isso agora? Só, isso é complicadíssimo, né? Você parar tudo para explicar. Ética. Para que seja entendível, né? Se você perguntar para a Lúcia Helena, ela dá uma palestra. Vai ser porque o assunto rende uma palestra e é profundo. E aí ele vira assim e fala assim, a ética se você puder chegar em casa e dizer para os seus filhos tudo que você fez hoje e não sentir vergonha de nada e não ter que esconder, você viveu um dia ético. A gente quer fazer isso aqui. Genial, Celso. Isso é genial. Essa simplicidade é que ela é poderosa. Porque quando alguém te traz um assunto complexo, você precisa pensar a respeito. Você precisa se localizar no assunto, no argumento. Quando alguém vem com algo tão simples quanto isso, ela termina a frase e fica olhando para sua cara. E aí você fala, bom, não tenho como escapar. Ou eu faço, ou não tem né? Faço ou faço. Eu achei isso tão bonito e ao mesmo tempo tão prático e tão direto, né? Que se a gente pudesse explicar para todo mundo o que é isso, o Brasil precisava entender o que é isso. Ai, precisava. Nossa, como precisava. É isso. Eu acho que esse presidente dessa fábrica, ele foi brilhante ao colocar desta maneira uma coisa tão difícil de explicar. E essa historinha no livro é muito boa. E tem uma outra coisa também, tem uma frase do Mark Twain que eu estava procurando aqui, que eu adorei também. Qual? De quem? Do Mark Twain. Não, do Mark Twain, acho que foi Bernard Shaw. É Bernard Shaw, O Poder das Pessoas Insensatas.
Dos insensatos. Aí você podia falar, hein? Falo. E isso também é outra coisa na minha biografia da qual eu me orgulho bastante, né? Eu fui citado num livro que chama O Poder das Pessoas Insensatas. Eu achei E maravilhoso também. não é um dramaturgo inglês que ele escreve sobre isso, e a explicação que ele dá é incrível, porque ele fala o que é a pessoa sensata? A pessoa sensata é aquela pessoa que olha o mundo, estuda o mundo e tenta entender como é que o mundo funciona para ela poder interagir e estar nesse mundo. Isso é o sensato a ser feito, né? O que é a pessoa insensata? A pessoa insensata olha o mundo, né? Não concordando com a forma como o mundo funciona, ela diz assim, olha, eu não vou interagir com esse mundo a menos que o mundo mude. Eu não vou mudar, eu não negocio os meus valores. Então, por isso é que cabe aos insensatos o poder de mudar o mundo. O sensato sempre vai concordar. E aí, Você vive naquele efeito manada, né? porque ele é mais confortável. Você não vai ser questionado se você está fazendo o que todos fazem, né? Então, acho muito bonita essa passagem. Esse livro é um livro publicado na Inglaterra, que aí desenvolve uma série de exemplos e teorias e encorajamentos sobre a gente não pode se conformar. Essa questão do inconformismo, a gente espera sempre muito dos jovens, né? Que os jovens vêm com novas ideias, né? Que as gerações vêm mais antenadas. Você que está trabalhando tanto dentro desses conceitos, você está sentindo essa transformação e essa transformação está realmente impulsionando as empresas a mudarem o comportamento? Sim, sim. Eu acho que tem dois fenômenos acontecendo, né? Tem uma nova geração que chega e que ela vem com questionamentos que tem feito as empresas se mexerem. Eu não vou dizer que... Não vou usar a mesma régua para todas. Tem empresas que estão realmente se reposicionando por questão de valores internos, e aí vem da alta direção, geralmente vem da alta direção, pessoas visionárias, assumindo posições corajosas e dizendo faremos campanhas para trans, para lésbicas, então vou tocar em temas delicados, de gênero, raça, de tudo, né, porque é um novo posicionamento. E tem muitas empresas que também estão fazendo porque sabem que se não se posicionarem vão começar a perder consumidores, né? Vão começar a perder gente que até não exatamente consome a marca, mas tem voz em redes sociais, tem voz na sociedade e vai falar mal da marca. Então, tem dois movimentos que eles se confundem e se misturam. Mas eu acho que tem gente, eu costumo dizer assim, quando alguém fala assim, mas você já não é jovem, eu falo, não, ao contrário, eu sou jovem há mais tempo que você. Então eu sei mesmo que é ser jovem. Tem muito tempo que eu sou jovem. Tem muito, eu sou jovem assim. De ser jovem. Não eu acho, Márcia, a gente conversa com eles porque somos jovens há mais tempo. E eu já sei o que você está passando, eu já passei por isso. Deixa eu te contar a minha experiência. Mas eu acho que tem sim, eu acho que existe uma sociedade que ela está reagindo melhor e de forma mais crítica, né? Tem um longo caminho pela frente ainda. Tem um longo caminho. Nada é perfeito. Nunca nada vai ser perfeito. Mas eu acho que estamos, nesse aspecto, melhores do que já estivemos no passado. A gente está menos manipulável. Eu acho que você também no livro faz uma coisa interessante, que é conversar com as pessoas para elas identificarem a sua causa pessoal. A gente tem grandes transformações também, né? A causa pessoal pode ser uma coisa pequena, né, Celso? Mas você pode se identificar com alguma coisa. Por exemplo, tem gente que adora limpar a praia. Vai na praia e fica limpando a praia. Eu, por exemplo, quando eu estou na praia, eu limpo a praia, porque eu não aguento ver certas coisas jogadas. Então, acho que se a gente conseguir fazer esse trabalho de formiguinha, aliás, tem uma fábula também que é sobre um incêndio, né? Você deve conhecer, que tem um incêndio na floresta, os bichos estão todos correndo, indo embora, e tem um beija-flor que está pegando um pouquinho de água e está jogando no incêndio, né? Nas chamas. Aí o leão para e diz assim, você acha que você vai conseguir mudar alguma coisa? A floresta está pegando fogo. Aí o beija-flor diz, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Exato. Lindo, porque está fazendo a parte dele, não vai talvez apagar o incêndio, mas está fazendo. Se todo mundo fizesse, né?
Não, exatamente. De novo, assim, eu tenho certeza que se a gente faz a nossa parte, o Fábio Barbosa diz uma coisa bonita, eu acho que ele até cita no prefácio, que ele fala assim, eu não sei se a gente vai deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas vamos tentar deixar filhos melhores para o mundo. Isso é muito bom do prefácio dele, é verdade. Isso é genial, porque eu falo, isso é um princípio, né? Se eu conseguir, como é que eu vou deixar filhos melhores? Bom, eu vou ter que ser melhor, eu vou ter que ser um exemplo, eu vou ter que dizer para eles, vale a pena. Né? Valeu a pena fazer as escolhas que eu fiz, o caminho que eu tive. Claro que cada um é um, de novo, eu detesto, ou eu tomo muito cuidado com frases feitas, com conceitos prontos, com promessas de que você vai se transformar seguindo 5, ou 7 ou 10 passos. As coisas não são assim, elas levam uma vida, elas são um processo. Mas eu acho que viver de forma consciente, fazer pequenas coisas, né, isso vai nos dando um traquejo e um hábito. A gente precisa criar esses hábitos, né, de cuidado. Olha, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa escrevendo aqui, que às vezes eu tenho que chegar muito perto para ler. Eu sou jovem há muito tempo também. Então. Bom, na questão de saneamento básico, Ana Luísa, 78. Os cariocas não estão fazendo a sua parte. Quer dizer, isso é uma coisa assim tão importante, né? O saneamento básico é a base, justamente, para que ninguém fique doente, né? Ana, não são os cariocas, não. Eu sei que a coisa aí não está fácil. Eu estou em São Paulo, vocês estão no Rio, talvez, pelo jeito, acho que você está no Rio. Mas, Ana, a gente está assim como sociedades, né? O ano passado, quando eu estava escrevendo o livro, dentro desses contextos que eu disse, que eu fui buscar, para ninguém dizer assim, quem é esse cara que agora apareceu falando isso? Eu trouxe um relatório do Fórum Econômico Mundial de Davos, esse famoso que acontece na Suíça, tudo janeiro e tal. O que Davos faz no Fórum Econômico Mundial? Eles ouvem cerca de 2.000, 2.100 líderes, políticos, religiosos, presidente de empresa, presidente de país. E perguntam, em resumo, o que está pegando. Naquele ano, o que estava pegando? E o relatório trazia, olha, nós estamos falhando coletivamente nas respostas para problemas que são coletivos. Os países estão se fechando, cada um para si. Eles falavam de mudanças climáticas e falavam de refugiados. Eram os temas de 2019, começo de 2019. Mudanças climáticas, que muita gente ainda não acredita, e refugiados que você pode pensar, mas refugiado é lá na Itália, aquele povo que vem da África, cruza, né? Não vai nos atingir, está longe. O Brasil tem uns pouquinhos chegando lá pelo Acre, entrando lá pela Venezuela e tal. Mas a análise era, a gente está vivendo um mundo de egoísmo. Aí vem um coronavírus este ano e faz o quê? Faz com que a gente tenha que desenvolver, de repente, um sentimento de coletividade entre países, entre fronteiras, entre pessoas, entre vizinhos. Então, a gente começou a perceber que nós somos interdependentes. A minha segurança depende da sua atitude. Senão, estaremos todos aqui comprometidos, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente não cobra como sociedade. E aí as coisas vão acontecendo, porque elas vão acontecer, a menos que nós possamos nos dar conta e fazer algo, né? Senão... Olha, o Cláudio Pereira, que é o meu marido, está nos assistindo, aliás, já bom. disse seu livro, já me perguntaram aqui qual é o título do seu livro. A decisão de que o mundo precisa. Vou mostrar a capa de novo. A decisão de que o mundo precisa, que estavam aqui me perguntando. E outra coisa, uma outra pessoa que entrou aqui disse que mora nos Estados Unidos e que lá é o mesmo problema. A gente está falando de seres humanos. Estamos falando assim, só que o Cláudio quis dizer o seguinte, que esse problema de saneamento básico, né, existe no Brasil inteiro, né? Isso não é só no Rio de Janeiro, né? Eu acho... Também, né? É triste, porque é tão antigo, é como a educação, é como tanta coisa, assim, que a gente está sempre perdendo a chance de ser o país do futuro, o país que né, sempre teve todos os elogios, por ter todas as riquezas, enfim. É verdade. Mas eu estava querendo também falar aqui, criar um negócio social, desenvolver um trabalho pensando em uma causa, quer dizer,
criar um trabalho social, às vezes é difícil, mas se engajar num projeto social não precisa ser tão difícil assim, né? Não, existem, hoje, mais recentemente, existe essa nova vertente, porque também é necessário que haja mudança cultural e condições também, enquadramentos, junto a bancos, junto à legislação. Então, antigamente, eu vou colocar desse jeito, antigamente é 3, 4 anos atrás, 5 no máximo. Quem dissesse, eu vou trabalhar numa ONG, ou eu vou tentar resolver um problema socioambiental, o desenho estava feito. Ok, então ou você vai fazer isso pro bono, na hora que der, ou você vai pedir demissão do seu emprego, vai ser diretor de uma ONG, seu salário vai cair de 10 para 2, e aí, paciência, você vai ser um ativista, né? Mas é o amor à causa. Parecia assim, é um sacerdócio, né? Eu vou largar tudo e vestir uma batina aqui de terceiro setor. Mais recentemente, o Brasil começou a despertar para a possibilidade, isso já tem formas legais de acontecer, de legislação e tudo, de você criar um negócio e dizer assim, bom, eu vou resolver um problema social. Então, eu vou criar um negócio que ele resolve uma questão que o governo não está conseguindo resolver, que nenhuma organização social consegue, porque não teve alcance e capital financeiro para isso. Então, eu quero capital financeiro de investidores, vou resolver esse negócio, vou vender essa solução, vou ganhar dinheiro, devolvo o dinheiro do investidor e pagarei um salário justo para todas as pessoas boas que eu vou ter que atrair. Então, que tipo de exemplo? Tem uma organização que não está no livro, chamada Litro de Luz. É uma turma muito jovem que, com garrafa PET dessas de Coca-Cola de 2 litros e uma placa solar, conseguem levar iluminação pública para lugares onde você não tem luz elétrica. Olha que máximo isso. O que aconteceu? Eles começaram a fazer isso como ONG. Mas disseram assim, gente, tem centenas de comunidades no Cerrado, na Amazônia, em lugares muito pobres que não chega a luz elétrica. Eu não vou nunca dar conta, mas eu tenho um negócio em mãos. Então eles começaram a procurar as prefeituras ou o governo e dizer assim, olha, eu vou botar a luz lá, eu vou iluminar escolas, eu vou iluminar as vias públicas desses vilarejos e você me paga por isso. E aí o governo disse, ok. Bom, eles arrumaram capital financeiro e empregaram essas soluções, o governo pagou, eles devolveram o dinheiro. Eu cito o exemplo da Verbem, 85% dos municípios do Brasil, é pior que saneamento, não tem um oftalmologista. 85% a gente tem metade do país não tem saneamento e 85% não tem oftalmologista. O que eles criaram? Uma tecnologia importada da Alemanha, adaptada, que em 20 minutos a pessoa entra, faz uma consulta oftalmológica num ônibus, que é itinerante, ganha a prescrição e sai com a lente e a armação, sai de óculos. Bom, quem está comprando essa solução? Prefeituras, fábricas lá, ou empresas que estão lá em garimpos, na Serra Pelada, esses lugares longe. Vai para lá, que eu preciso dar óculos para esse povo. E eu pago. Quanto custa? E custa barato. Então, essa é uma nova dinâmica dos negócios sociais. Tem muita gente montando, tem muita gente investindo nisso. Tem gente que continua fazendo o que faz, mas está colocando dinheiro e está ganhando até um pouco melhor do que ganharia em mercado financeiro. Quer dizer, Celso, que a gente já sabe que pode ser uma coisa que se profissionalizou, né? A gente se profissionalizou de uma maneira que se transformou num business do bem. Até o Cláudio está falando, business do bem, como faz bem a comunidade. Né? E é um sucesso comercial para as empresas. Né? Quer dizer, é uma coisa que juntou fazer o bem e o sucesso comercial. E olha, a gente precisa se profissionalizar, porque o lado negro da força está muito profissionalizado, viu? Quando você vê o crime organizado, quando você vê as estruturas que eles fazem para cooptar crianças. Anos atrás, a faixa etária de entrada no tráfico de crianças estava na 12, 13, 14 anos. Hoje está em 10, 9. Por quê? Porque eles precisam, tem toda uma lógica, é uma tragédia. Então, a gente tem muita coisa de ruim acontecendo de uma forma cada vez mais sistematizada, organizada. Então, a gente precisa, do lado de cá, se profissionalizar e se organizar também. Pois é, como é que você chegou nesse caminho, Celso? Porque você tem uma dedicação há muitos anos, né? Você é palestrante, escritor, você tem uma identificação com as causas socioambientais profundas. Como é que isso aconteceu? Você viu algo que te tocou, assim, que te fez essa transformação?
Tá. Eu sempre me envolvi com causas sociais. Eu tinha uma agência de comunicação dirigida. Então era uma agência pequena que fazia o que não fosse propaganda. E fiz isso por quase 20 anos. Assim, tenho uma carreira em comunicação, inclusive no Rio de Janeiro. Morei no Rio, morei em Londres. Uma agência que tinha 12 funcionários. E aí fazia tudo que não fosse propaganda. Trabalhava com grandes marcas, com agências de propaganda. Fazia convenções, eventos, coisas do gênero. Mas eu tinha uma visão que eu acho que vem do meu avô, espiritualista de mundo, que nunca teve a ver com religião. Meus pais não tinham religião, eu também nunca tive uma direito, mas tinha uma visão espiritualista do mundo e das coisas. Então eu usava os recursos da minha agência para fazer trabalhos de graça para organizações sociais. Criava marca para uma, folheto para outra, participava de conselhos, fazia planejamento estratégico. E aí eu sonhava que um dia que eu pudesse me aposentar, ficar rico, vender agência, eu só ia trabalhar com esse pessoal. No final de 98, 99, começou a acontecer um fenômeno, porque o Brasil começou a discutir uma expressão chamada responsabilidade social, empresarial, que significava assim, as empresas estão ganhando muito dinheiro, dando muito lucro, e o que você está fazendo pela pobreza? Além de pagar imposto, né, o que você pode fazer além? Então, começou a ter esse movimento. E aí, meus clientes de multinacional começaram assim, no final de uma reunião, de uma campanha, falavam assim, Celso, você tem mais 5 minutos? Tá. Não, porque agora os gringos lá da matriz querem que a gente escolha uma ONG, uma causa, tem que ter essa coisa de responsabilidade social. Você gosta dessas coisas, né? O que você acha que a gente podia fazer? Peraí, acho que tem uma oportunidade. Então eu vendi minha agência e criei uma consultoria, que eu chamei de Atitude. Porque eu conhecia bastante como pensava o empresariado, as marcas, né? E conhecia bastante como era o terceiro setor. Eu falei, eu vou fazer a ponte entre esses dois mundos e vou juntar. Isso foi na virada de 99 para 2000. Então foi uma oportunidade de negócio, muito, muito pragmaticamente, mas que veio ao encontro de um propósito que eu tinha de fazer bem feito, né? E ajudar. Então foi assim que virou. Tem 20 anos que eu só faço isso. Eu digo que eu... Não, 20 anos, e eu digo, eu sou privilegiado, porque eu ganho dinheiro para, literalmente, viajar o mundo encontrando gente do bem fazendo coisa boa. É a melhor atividade do mundo, é a minha. Eles me pagam para viajar e conhecer projetos incríveis na África, na Ásia, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, no Brasil inteiro. Eu falo, gente, não vou nem... Tomara que eu não esteja assistindo a live, para ninguém cortar os contratos. Eu fico pensando, Celso, se o Brasil está crescendo nesse terceiro setor. Porque eu me lembro de muitas pessoas até que começaram a fazer isso pro bono, muitas empresas fizeram isso pro bono, começaram pro bono, e era difícil implementar isso de uma forma profissional. Você está vendo mudanças com relação a isso? Sim, sim. Teve muita transformação, porque aí é parte de uma consciência que se desenvolveu também. Que os problemas estavam ficando complexos demais para serem tratados na boa vontade, ou no voluntarismo. Não é voluntariado. Voluntariado é extremamente importante. Voluntarismo é, vamos fazer alguma coisa, aí faz e depois sai fora, e aí volta quando der. Então, isso não estava dando certo, né? A gente vinha cada vez mais lidando com as consequências, não com as causas. Então, muita campanha do agasalho é importante? É importante. Distribuir alimentos para a gente que está na rua com fome é importante? É importante. Tá, mas por que pessoas estão na rua passando frio ou fome? Alguém tem que olhar para essa causa, senão a gente vai ficar eternamente lidando com consequências. Então, tem organizações que precisam fazer o socorro. Essa conversa de que não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Se o sujeito estiver com fome, ele nem segura na vara. Acho que tem que fazer dá o peixe, sem medo de ser feliz, dê o peixe. Agora, enquanto dá o peixe, ensina para ele que existe vara, linha, anzol, ensina o cara a pescar. Mas ele precisa ter uma condição mínima para aprender. Então, eu acho que sim, tem uma consciência, tem uma convergência de empresas e marcas que querem... a gente está vivendo um fenômeno agora. Covid, coronavírus, meu Deus, o que está acontecendo? As marcas todas começaram, bancos se juntaram, dinheiro para pesquisa. Empresas, nós estamos dando cesta básica. No Brasil, hein? Inédito. O que as pesquisas, porque as marcas se moveram por todas as boas razões, mas com o olho na pesquisa. As pesquisas estão todas dizendo o seguinte,
Pela primeira vez a sociedade está vendo que, assim, se não tiver o governo, alguém vai vir fazer. E esse alguém é essa empresa que eu passei a admirar, porque eu estou vendo o que ela está fazendo. Isso é um encorajamento, isso é genial. Você pode fazer uma leitura péssima disso, e talvez eu concorde, mas eu vou ficar com a leitura boa. Eles se moveram, não sei por que razões, mas deu certo. Para eles e para a sociedade. Então, vai em frente. Eu acho que essa transformação, essa questão da solidariedade, que no Brasil a gente não via, principalmente das grandes empresas, né? A gente via esporadicamente, era uma coisa às vezes mesmo de marketing, e não era uma ação assim forte, que você identificasse que poderia ser uma ação transformadora da realidade. Com o Covid, a gente viu as empresas se propondo a fazer uma transformação e atuando mais fortemente. Eu acho que foi um ganho nesse momento de conscientização e que as pessoas vão começar a cobrar a partir daí, né? Porque se você chegou Sim. até aí, você não vai poder voltar para trás e ser como era antes, né? Acho que as Sim. empresas, talvez, através de pesquisas, consigam entender que houve uma mudança e que não tem volta, né, Celso? Eu acho que foi uma indignidade, eu acho que foi um sentimento de civilidade, de coletividade, mas o que moveu também foi muita indignidade. Então, essa indignidade de dizer assim, olha, a gente não pode ficar esperando o governo se entender, porque governos não se entendem. As agendas são políticas, sempre. E enquanto isso tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem gente perdendo emprego. Então, seguinte, vamos fazer, depois a gente discute. Eu acho que isso foi um movimento muito, muito bonito, que a gente precisava prestar atenção nele, porque se a gente se distrair dele, ele também, quando a curva do coronavírus começar a achatar, essa curva vai achatar junto. Então a gente não pode deixar essa curva achatar, não. Essa que é a boa curva, não achatar. Essa não. E ela tende a acompanhar a outra facilmente, facilmente. Então cabe a nós, sociedade, estarmos juntos mantendo essa chama, esse encorajamento. Você que trabalha no terceiro setor, você é um otimista de achar que vamos sair desta situação como um todo melhores? Você tem esse pensamento em relação, vamos dizer, ao ser humano? Você acha que o ser humano vai sair mais consciente? Eu vou responder com uma história que está no livro, aquela passagem do Eduardo Galeano, que ele é um escritor já falecido, quando ele está numa palestra com um amigo e cineasta numa universidade. No final da palestra, um aluno dirige uma pergunta pro amigo dele e fala assim: para que serve a utopia? Aí o Galeano fala assim: nossa, ainda bem que não foi para mim, não tenho a menor ideia. O que eu responderia? Meu amigo tá ferrado, responder para que serve a utopia. E aí ele diz: bom, mas ele respondeu de um jeito brilhante. Porque ele diz, olha, a utopia ela está no horizonte. Eu sei que eu nunca vou alcançá-la, porque quando eu andar 2 passos, ela anda 2. Se eu andar 10, ela anda 10. Para que serve a utopia? Para isso, para me fazer caminhar. Então, eu não sei se a gente vai sair melhores, mas eu estou com o pé nessa estrada. E eu não dou passos para trás. Olha, eu achei que foi você fez um discurso agora muito positivo. Eu acho que é isso mesmo, a gente caminhou, não vai voltar para trás, né? A gente tem que continuar na estrada, nessa caminhada, né? Não, e sabe o que, Márcia? Eu vou te responder de um jeito diferente. Eu acho que nós vamos sair melhores, muita gente não vai sair melhor, porque eles não querem, eles se alimentam do que é ruim. Então, se a gente for olhar para eles, e desistir, a gente está entregando. Né? Então eu digo assim, olha, cara, apesar de você, apesar de um sistema, apesar de coisas que vão ser do contra, cara, eu não vou me juntar, me desculpe. Essa marca, se você vai me dar qualquer outro carimbo, esse não, esse eu recuso. Né? Então é isso. O tempo está acabando, porque eu gosto de sair com calma para a gente não desaparecer. Tá. Quero te dizer que parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pelo livro. Eu acho que as pessoas deviam ler o livro, porque o livro ele é bastante fácil de ler. Ainda você fez uma leitura muito fácil para todo mundo. Gente, eu marquei o livro todo, porque ele tem várias frases assim que ele bota, ó. São uns leads importantíssimos, né? Ó, aquilo que você faz e aquilo que você podem ser de enorme valia. Escolha a sua causa pessoal, aquela que ressoe no seu coração, mas também na sua cabeça. Então, são frases assim muito assim
certeiras, né? Que trazem um caminhar, vamos dizer assim. Dá para a gente pensar nos passos que tem que fazer. Então, Celso, parabéns. Muito obrigada aqui pela nossa live. Foi ótima. E continue sempre com esse trabalho que faz a diferença na vida de tanta gente. Muito obrigada. Nossa, eu te agradeço muito, Márcia, pelo espaço. Vou contar uma coisa para vocês. Quando ela me mandou um e-mail convidando, ela escreveu um e-mail longo. Eu sou a Márcia Peltier, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo. Você toparia? Eu respondi e falei assim, ô Márcia, você dissesse assim, eu sou a Márcia, vamos fazer uma live e dizer assim, vamos. Porque imagina fazer uma live com você, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, mesmo, adorei. Obrigada. Então, a gente tem um novo nome do livro, A Decisão que o Mundo Precisa. A Decisão de que o Mundo Precisa é o título do livro. Celso, parabéns, muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Márcia. Beijo. Tchau. Gente, foi maravilha, né? Eu acho que o Celso deu um recado importantíssimo. Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos entender que a nossa parte não precisa ser uma coisa gigante. Cada um pode fazer o seu trabalho e a gente fazendo vai juntar todo num esforço muito maior. Limpando a nossa calçada, o Brasil vai ficar mais limpo. Essa frase é genial. Bem, quero me despedir de vocês, dizer que a nossa próxima live vai ser na quinta-feira com a doutora Filó Camilo. Doutora Filomena é uma pediatra de Minas que faz palestras incríveis nas igrejas. Ela vai falar de fé, a fé que transforma, a fé que sustenta. Vocês vão ver essa mulher, essa mineira fortíssima aqui na quinta-feira que vem, agora quinta-feira, às 19h30. Tá bem? Doutora Filó, agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo. E, por favor, entrem lá no YouTube, no meu canal. Vocês vão ver todas as lives, estão sempre lá. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.